Isaías capítulo 49, do versículo 14 até o versículo 16. Isaías 49, versículo 14 até o versículo 16. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Amém. Graças a Deus. Pai querido, obrigado pela tua palavra e pela nossa presença em tua casa essa manhã. Foi o Senhor que nos trouxe a esse lugar para ouvirmos aqui a tua voz, recebermos a tua direção, Pai. E é isso que queremos, a tua palavra. Não a doutrina dos homens, não a palavra dos homens, mas a palavra de Deus, a palavra que sustenta, que enche o nosso coração, que traz direção para a nossa vida. É esta que precisamos como um alimento para nos manter de pé, Senhor, para nos edificar. Vem falar conosco essa manhã, vem usar a minha vida, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos. É o que eu quero te pedir nessa hora, junto com os meus irmãos. Toca nos nossos corações, oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Podem sentar, amados. Amados, o texto do profeta Isaías, ele traz uma promessa para as nossas vidas, para aqueles que creem em Deus. O Senhor está dizendo que ainda que uma mãe possa abandonar um filho, algo que é muito raro de acontecer, mas de vez em quando a gente vê que acontece, ainda que isto que é raro venha a acontecer, o Senhor jamais nos abandonará. O que a palavra de Deus nos traz como promessa é que a nossa vida está nas mãos de Deus. E mesmo que todos nos abandonem, Ele jamais nos abandona. Isso é uma promessa do Senhor para nós. Nós que cremos em Deus, temos que crer também nas suas promessas. Esta fé que temos na palavra de Deus é que traz paz ao nosso coração. Mas, irmãos, hoje em dia, o mais comum de nós vermos acontecer, inclusive dentro da igreja, são pessoas que, nos momentos das dificuldades, nos momentos das tribulações, imaginam e logo se queixam que Deus as esqueceu. Logo dizem que parece que o Senhor se esqueceu de mim porque eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade. É isso que nós temos visto acontecer na vida de muitas pessoas. Tudo está bem enquanto as coisas estão calmas. Na hora em que há um problema, na hora que há uma adversidade, a pessoa logo chega a dizer que Deus a abandonou. E isso é algo que temos presenciado constantemente. Às vezes somos até surpreendidos por alguns que estão na igreja há muito tempo e que jamais pensaríamos que a pessoa seria capaz de dizer ou de pensar algo assim. Mas as tribulações, irmãos, têm um poder muito grande na vida de certas pessoas, a ponto delas negarem o Senhor, a ponto delas falarem coisas como esta. E isto é um grande problema na nossa vida, porque o pensamento é que Deus está distante, que Deus não se importa comigo, porque eu não consigo entender as tribulações que eu estou passando e por que as estou passando. Então a questão que quero hoje debater com os irmãos aqui, usando a palavra de Deus, é: como fica o amor de Deus, o amor que Ele afirma ter por nós, diante das tribulações que são permitidas na nossa vida? O Senhor Jesus mesmo disse, como eu canso de dizer aqui aos irmãos, citando esse texto, Jesus disse: no mundo passais por aflições. Jesus nunca prometeu que um seguidor seu estaria isento das tribulações, estaria livre completamente de enfrentá-las. Pelo contrário, Ele advertiu: nesse mundo vocês vão passar por tribulações.
Mas ele em nenhum momento disse que Deus nos abandonaria. Muito pelo contrário, ele mesmo afirmou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu passo por tribulações, mas o Senhor está comigo nas tribulações. O amor de Deus em nada diminui diante das tribulações. Então não cabe a afirmação que alguns dizem: Deus se esqueceu de mim. Porque a dor é muito grande, porque o sofrimento é grande, então a pessoa acaba dizendo que Deus se esqueceu dela. Mas o que a Bíblia diz, amados, é que em nenhum momento Deus se esquece de nós. Como o texto que nós lemos aqui no início: ainda que uma mãe se esqueça de um filho, o Senhor, todavia, não se esquece de nós. Então jamais permita que esse pensamento chegue perto da sua mente, de que Deus se esqueceu de você. Deus não esquece de você, porque Deus ama você. O fato de você sofrer não quer dizer que Deus não ama você. É esse o entendimento que nós precisamos buscar, porque a Bíblia garante para nós que em nenhum momento o amor de Deus deixa de estar sobre a nossa vida. Nós é que às vezes imaginamos o que não devemos imaginar. Leia comigo, irmão, Romanos capítulo número 8, versículo 35 em diante. Romanos capítulo 8, versículo número 35 em diante, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos o que, irmãos? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, diz a palavra de Deus, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que o texto que diz que nós somos mais que vencedores, que é uma palavra que nós amamos, não é? Ele está no meio das tribulações, ele está no meio das dificuldades, ele está inserido no meio de um contexto em que Deus está falando das possibilidades de adversários, de potestades, de oposições, mas ele diz: nada nos separa do amor de Cristo. Por isso é que somos mais do que vencedores, porque mesmo quando estamos perdendo alguma coisa, o amor de Deus está sobre a nossa vida. Mesmo quando estamos sofrendo uma aparente derrota, ainda assim somos vencedores. Por isso eu costumo dizer à igreja que ser mais do que vencedor é ser vencedor até quando eu perco. Você entende isso? O vencedor normal é aquele que vence quando vence. O mais que vencedor é aquele que vence até quando perde. Esse é o nosso caso, irmãos. Por que vencemos até quando perdemos? Porque até quando perdemos, o amor de Deus está sobre a nossa vida. E Deus jamais se esqueceu, nem se esquecerá de nós. Por isso o versículo 37 afirma: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Que coisas? As coisas ditas anteriormente, as coisas que foram afirmadas por Paulo: entregues à morte, considerados como ovelhas para o matadouro, sofrendo na carne, sofrendo de todas as maneiras, mas em todas estas coisas, em todos estes sofrimentos e tribulações, somos mais do que vencedores. Afirmar que somos mais do que vencedores, irmãos, não é quando estamos sempre ganhando alguma coisa. Até quando perdemos, nós somos vencedores. Em todas estas coisas, disse aqui o apóstolo Paulo. Então, amados, nem hoje, nem nunca, o amor de Deus deixará de estar sobre a nossa vida. Como Paulo diz no verso 38, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo
nosso Senhor. Não há nada que aconteça agora, que aconteceu no passado, ou que venha acontecer no futuro, que vá separar você do amor de Deus. O amor de Deus é assim, amados, tão grande, tão intenso, que nos envolve completamente e por toda a vida. É isso que nós temos que entender. Agora, queridos, na hora do discurso, isso todo mundo compreende, mas eu quero ver na hora da dificuldade. Eu quero ver na hora da perda, na hora do sofrimento. É nessa hora que muita gente fala o que não deveria falar, sente o que não deveria sentir, como se tudo que aqui está relatado não fosse a expressão da verdade de Deus. Essa é a verdade. Você crê na verdade? Por isso a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? De qualquer sentimento desse negativo, ruim. Libertará em todos os sentidos, queridos. Libertará do medo, da escravidão do pecado. Libertará da incerteza. Libertará de qualquer pensamento ou sentimento de que Deus te abandonou. Eu conheço a verdade, eu conheço Cristo. E o amor de Cristo foi tão grande que me amou quando eu ainda era pecador. Então esse amor que me amou vai me amar até o fim. O amor de Deus não tem prazo de validade. Amém? O cuidado de Deus não tem prazo sobre a nossa vida. É isso que nós precisamos entender. E isso está expresso dessa forma na palavra de Deus. Em todo tempo Ele nos ama. Como eu citei, vamos ler Romanos 5, versículo 8. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não porque eu fui bom que Ele me amou. O amor dele não é uma recompensa pelo meu bom comportamento. Entenda isso de uma vez por todas. Porque o diabo, amados, ele trabalha na dúvida das pessoas. Na dúvida que se instala nos corações, porque o sofrimento traz algumas reflexões. E alguns imaginam que porque estão sofrendo, ou estão em pecado, ou não estão agradando a Deus, e por isso Deus também não as está agradando. Então, por causa de uma falha minha, Deus permitiu que tal ou tal coisa acontecesse. Esse é o raciocínio de muita gente, mas esse raciocínio é maligno, esse raciocínio vem do inferno, queridos. O amor de Deus não é condicionado ao meu comportamento. Deus me ama incondicionalmente. É claro que Ele não apoia o nosso pecado, nem o nosso erro, mas o seu amor não se afasta de nós. Por isso Paulo diz com toda a propriedade: nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o que vai acontecer, nem o que já aconteceu, nada, nem a morte, nos separa do amor de Deus. Nada. Essa é a certeza, essa é a convicção. A gente diz que tem fé, mas o que muita gente tem não é fé, é otimismo. Muita gente confunde fé com otimismo. Fé é em toda e qualquer situação. Fé é até quando eu estou morrendo. Fé é até quando eu estou perdendo. É fé em todo e qualquer tempo. Crer no amor de Deus sobre a minha vida, no cuidado de Deus para comigo. Porque Ele, quando me amou, eu não mereci o seu amor. O amor não é um prêmio. O amor não é um prêmio. Às vezes a gente até faz isso, porque nós fazemos isso, achamos que Deus é como nós. Amados, Deus não é como nós, graças a Deus. Nós é que precisamos ser como Deus. Amém? Se Deus fosse como nós, irmãos. Porque o nosso amor é negociado. Já viu como é que é negociado? Se você fizer assim como eu gosto, aí eu te amo. A gente até para os filhos diz assim: se você se comportar direitinho, papai vai te amar. Não é assim que a gente faz? A gente negocia o amor. Não é isso que a gente faz, amados? Deus não negocia o amor, Deus ama. E Ele dá o amor de presente. Ele não requer um comportamento para que eu me torne digno de receber o seu amor. É isso que nós precisamos de uma vez por todas entender. Mas a pergunta que não quer calar, e que alguns insistem em perguntar, é: se Deus me ama, assim como o pastor está falando, por que eu ainda sofro? Por que as tribulações ainda são permitidas na minha vida? Por que Deus, apesar do seu amor, ainda permite que eu sofra alguma coisa? Será que Deus é injusto? Alguns imaginam.
Será que há um tipo de sadismo em Deus, que mesmo me amando gosta de me ver sofrer? É o que alguns acabam dizendo num momento como esse, mas vamos olhar para a Bíblia, irmãos. Leia comigo Romanos capítulo 9, versículo 14 de Romanos 9, até o versículo 20, diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? O que Paulo responde? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem apraz. Tu, porém, me dirá, de que se queixas ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? O que muitos não entendem é a soberania de Deus. O que muitos não entendem é o senhorio de Deus. E quando questionamos, estamos questionando exatamente estas coisas, irmãos. E Deus está dizendo: quem é você para me questionar? Quem é você para discutir o meu senso de justiça? Ora, queridos, o próprio questionamento já se torna uma ofensa contra Deus. Se eu não preciso fazer nada de bom para que Ele me ame, também não devo fazer algo de mal, amados. E questionar é algo de mal que está sendo feito. Então, não temos o direito de questionar, porque Deus nos ama. Eu preciso é crer na sua soberania. Eu preciso é crer, como diz Paulo no versículo 28 de Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a Bíblia diz todas as coisas, são quantas coisas? Todas. Tem alguma que está fora de todas? Não. Todas é todas. Sofrimento faz parte de todas. Cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu posso até não entender, eu posso até não compreender completamente, mas eu espero e o Senhor vai mostrar. Eu aguardo e o Senhor vai revelar. Mas jamais questionar, jamais perguntar a coisa feita ao seu Criador: por que me fizeste assim? Não temos esse direito, segundo nos diz aqui a palavra de Deus. Então, o que eu preciso aprender é olhar Deus como Deus. Mas, irmãos, essa, por incrível que pareça, é a grande dificuldade que muita gente tem. As igrejas hoje estão cheias de pessoas, mas qual é a ideia que essas pessoas têm de Deus? Qual é a ideia que a maioria das pessoas tem de Deus? Deus pode ser um amigo imaginário para alguns, Deus pode ser um amuleto da sorte para outros, não é? Deus pode se transformar num servo obediente, em que eu afirmo, determino, digo e ele simplesmente faz e me atende. Quem é Deus para a maioria das pessoas que hoje estão na igreja? Será que a pessoa entende quem é Deus? Será que entende que nós somos feitos à semelhança de Deus e não Deus à nossa semelhança? Muitos de nós creem num Deus que foi feito à sua própria imagem e semelhança. Eu concebi um Deus, o meu Deus é assim. E aí a gente vê isso nos comportamentos, nas palavras, nas atitudes das pessoas. Há alguns que imaginam: não, o meu Deus, olha, o meu Deus, ele é amoroso. O meu Deus, ele é bonzinho. O meu Deus, ele é assim, ele trata a gente segura no colo. É o Deus que a pessoa imaginou. Esse Deus que a pessoa imaginou jamais é irado, jamais aplica justiça. Veja, agora já tem outro não, legalista, né? Fechadão. Não, meu Deus é fogo, meu Deus é pá, bum. Meu Deus, ele mata, esfola e arrebenta. Cada um tem o seu Deus, né? Engraçado isso. Cada um imagina o Deus como quer. Alguns servem a Deus assim, o que mata, esfola e arrebenta, e outros servem ao Deus banana, né? O Deus que qualquer coisa que você fizer está bom. Por que nós simplesmente não entendemos o Deus da Bíblia? Por que nós simplesmente não cremos no Deus da palavra de Deus? Que é todas essas coisas ao mesmo tempo. É bom, é misericordioso, é amoroso, mas é justo, é verdadeiro, exerce juízo e justiça.
não é? Porque simplesmente não concebemos Deus como Ele é. Porque cismamos em conceber o nosso próprio Deus, em criar o nosso próprio Deus, ao invés de receber Deus como Ele é. Amados, está aí o nosso problema, irmãos. Precisamos olhar a Deus simplesmente como Deus e glorificar a Deus em todas as coisas, porque Ele é Deus. Por isso a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5:18. Vamos ler o que está escrito lá? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. O que está escrito aí? Em quantas coisas? Tudo. Faça o quê? Dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. O que quer dizer tudo? Tudo. O que está incluído em tudo? Tudo. Tem alguma coisa que não esteja incluída em tudo? Tudo admite exceções? Não. Tudo é tudo. Em tudo, qual é o meu comportamento? Dai graças. Por quê? Porque Deus é Deus. Porque eu conheço Deus. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que todas as coisas, todas, cooperam para o meu bem. Então, em tudo, eu dou graças. Se eu estou vivo, eu dou graça. Se eu estou bem, eu dou graça. Se eu não estou bem, também dou graça. Se acontecer uma coisa que eu não gostei, também dou graça. Alguma coisa Deus vai me ensinar com isso aí, entendeu? Alguma coisa será bom para mim no futuro. Porque meu Deus é bom. E o Deus bom, até quando Ele me bate, é bom. Ninguém diz amém nessa hora, né? Ninguém gosta de apanhar, né? O Deus bom, até quando Ele me bate, é bom, irmão. Mais um amém não veio, de novo. O Deus bom, até quando Ele me bate, é bom. Oh, glória a Deus. Vai apanhar agora. É bom. Porque Ele é bom. A Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama. Disciplina não é bom. Nós não gostamos de disciplina, mas gostamos de amor. Não gostamos de amor? Ah, eu quero amor. Mas amor às vezes é uma pancada que você está precisando. O amor às vezes é uma grande bolacha que você está necessitando. Entendeu? Uma boa chicotada é o amor. Mas não é aquele que você imagina, mas é o que você está precisando. Então Deus ama e eu preciso agradecer a Deus em todas as coisas. Agora, muita gente não conhece esse Deus. Muita gente faz o Deus à sua imagem e à sua semelhança. Então estão acostumados com aqueles deusinhos que você criou, que você concebeu na sua mente carnal e imagina que Ele é assim. Quando Ele mostra que Ele não é assim, você diz, Deus me abandonou. Não é esse Deus que eu sirvo. Não é esse Deus que eu acreditei. Claro, você inventou um Deus. Não é verdade? Você criou esse Deus. Nosso Deus, Ele é poderoso para estar ao nosso lado em todas as horas. Como nós pregamos aqui na quarta-feira, Ele nos assiste nas nossas fraquezas. O Espírito Santo que está conosco nos assiste. E é por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É nisso que você tem que crer, meu amado. É nisso que você tem que esperar, num Deus que te ama e que te guarda, independente das situações. E como é que Deus reage quando nós estamos passando por tribulações, irmãos? Como Deus reage? Deus fica impassível, alguns ficam inquietos com isso. Poxa, Deus não está vendo, estou nessa luta, Deus não faz nada, podia fazer, Ele põe todo o poder e não faz. É o que alguns imaginam, porque creem num Deus pequeno. Mas o que Deus faz? Será que Deus não faz nada quando você está sofrendo? Será que Deus não liga quando você está passando por uma luta? Deus reage, irmãos. E como que Ele reage? Vamos ler na Bíblia, 2 aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo foi um homem que teve muita experiência com esse Deus, amados. E Paulo sofreu muito também na sua vida. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Olha como Paulo começa o texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Você não está sozinho, amém? Quarta-feira vimos o Espírito Santo é o nosso consolador e estará sempre conosco. Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Ele está conosco. Nosso Deus é o Deus de toda consolação,
É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Veja, Ele não impede que a tribulação aconteça, mas Ele me conforta na tribulação. Ele é o meu consolo na tribulação. É o Consolador que está comigo na tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha que coisa tremenda Paulo está dizendo. O que Deus está fazendo enquanto você está em tribulação? Ele está consolando o teu coração. E para quê? Para que você tenha experiência para consolar outros. Olha como Deus faz coisas maravilhosas, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. O que Deus está fazendo quando você está sofrendo? Ele está consolando o teu coração. Mas talvez você esteja tão revoltado, porque não conhece o Deus verdadeiro, que você nem sente nem percebe o Espírito Santo presente na sua vida. Talvez realmente ele não esteja, porque quem pensa assim de Deus, na minha opinião, não conhece Deus. E se não conhece Deus, não tem o Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, não tem Consolador. E aí vai de mal a pior, porque o sofrimento se multiplica, porque se não há consolo, só resta o sofrimento. Mas para nós, amados, que somos mais que vencedores, à medida em que somos atribulados, somos igualmente consolados por Deus. Deus está nos consolando. O Deus de toda consolação está ao nosso lado em toda e qualquer tribulação. E o versículo 7, que a gente leu, diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Se há sofrimento, há consolo. Deus garante para nós o consolo. É isso que Deus está fazendo enquanto você está sofrendo. Ele está consolando o seu coração. E aí, meu amado, não é uma pessoa que vai consolar você. O consolo de uma pessoa não substitui o consolo da pessoa do Espírito Santo. Ele é o verdadeiro consolador. Ele é o que vai trazer a paz que você necessita, mesmo durante a tribulação, mesmo na hora que a dor está doendo, amados. É Ele o Consolador. Então, se assim a palavra de Deus está me dizendo, como é que deve ser a minha reação diante da tribulação? Eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, eu conheço o Deus da Bíblia, eu conheço estas verdades que acabamos de expor aqui, então como deve ser a minha reação diante das tribulações? Como é que deve ser? Como é que eu reajo aos sofrimentos que chegam à minha vida? Amados, veja, não é para a gente ficar gostando de sofrimento, porque aí tem um nome para isso, masoquismo, né? Ah, eu gosto de sofrer. Ah, que beleza, você é doente. Eu não tenho que gostar de sofrer. Mas se eu sofrer, Deus me ama. Amém? Deus me consola. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu vou aprender alguma coisa com isso. Então a minha reação é tentar aprender alguma coisa com aquilo que eu estou passando. É tentar entender o motivo da permissão de Deus sobre aquilo. Tentar tirar daquilo algo bom. Algo bom Deus tem para mim. Você crê nisso? Você crê que Deus tem algo bom para você? A palavra de Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de guerra. Mas a gente começa a pensar: Deus está contra mim. Deus está brincando comigo. Deus está querendo me passar a perna. Que Deus é esse? Tu é macumbeiro, por acaso? Deus que passa a perna nos outros, Deus da macumba. Que negócio é esse? Deus vai passar a perna em mim? Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama tanto que morreu por você. E você não merecia. E até hoje não merece.
E Ele está salvando um monte de gente que não merece ser salva, irmão. Quem merece ser salvo, querido? Ninguém. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele salva. Entenda isso. Então Deus não está contra você, mas você precisa aprender com as tribulações que chegam à sua vida. Abra comigo Romanos capítulo 5, versículo 3, até o versículo 5. Romanos capítulo 5, verso 3 ao verso 5. Olha a palavra que Paulo diz aqui. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Viu, amados? O amor de Deus está junto à tribulação. Não é incompatível. O amor de Deus não está em oposição às tribulações que eu passo. Ele está junto. O amor de Deus me revela a consolação dele sobre a minha vida. Mas eu preciso, como Paulo diz aqui, aprender. Paulo diz, eu chego a me gloriar nas tribulações. Porque é uma oportunidade para eu aprender. Porque eu sei que essa tribulação produz uma perseverança na minha vida. Quando eu sou atribulado, eu ganho forças para ser mais ainda perseverante. Por isso Paulo disse, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Amados, quando nós somos fortes, aí é que nós somos fracos. Porque a gente, quando está muito forte, acha que não precisa nem de Deus. É ou não é? Acha que não precisa do Senhor. Então a fraqueza, ela às vezes produz um benefício para nós. E aí eu percebo a minha força, porque a minha força é o Senhor meu Deus. E ela se manifesta na hora da minha fraqueza. Então Paulo diz, a tribulação produz perseverança. Eu aprendo a ser mais perseverante. E ele diz, essa perseverança produz experiência. Eu me torno uma pessoa experiente. Por quê? Já passei por isso. Já lidei com isso. Isso acumulou para mim uma experiência. E quanto mais experientes somos, melhores sabemos lidar com as situações, não é verdade? Tudo isso vem de uma tribulação. E aí ele diz, e a experiência produz esperança. Por quê? Porque as minhas experiências com Deus, todas elas são positivas. Não existe uma experiência com Deus que seja negativa, irmão. Por isso, o positivo dessa experiência me traz esperança. Quando eu passo pela tribulação, eu percebo, Deus está comigo, vai cooperar para o meu bem de alguma maneira. Eu creio no Senhor. E eu me torno experiente. Quando eu sofro de novo alguma outra coisa, irmão, eu já passei por isso e Deus me livrou. Eu já passei por isso e Deus foi fiel. E isso então traz uma esperança para a minha vida. Quando vier a próxima, eu já estou mais experiente. E eu não vou me abater, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que Deus cuida de mim. É isso que você tem que passar, amados. Experiências que se transformem em esperança para a sua vida, para o seu futuro, para aquilo que ainda vai acontecer. E é isso que a palavra de Deus está nos revelando. Então, como eu vou reagir a essas coisas? Eu preciso saber que não há uma tribulação que possa me derrotar. Segundo aos Coríntios, abra comigo, capítulo 4, versículo 8. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 até o versículo 10. Diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nenhuma tribulação terá o poder de derrotar você. A Bíblia diz, o Senhor Jesus afirmou, amados, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nem a morte será a sua derrota. A morte será a tua vitória. Não há nada que possa derrotar um cristão.
Por isso, em Cristo, somos mais do que vencedores. Porque até quando eu morro, eu sou vencedor. Quando Jesus morreu na cruz, alguns disseram, lá está um derrotado. Lá está um homem que perdeu tudo. Não adiantou o que ele fez. Morreu na cruz daquela maneira. Só que a morte da cruz foi a vitória de Jesus. Amém? Por isso é mais do que vencedor. Vencedor é aquele que vence. Mais do que vencedor é aquele que vence em qualquer circunstância. Até quando morre, até quando aparentemente perdeu, continua vencendo, continua ganhando. Amados, é isso que você precisa reagir na hora da tribulação. Você precisa saber, como disse Paulo aqui no texto que a gente leu, que não vai te derrotar, que não será o fim. Você pode ficar, como diz Paulo aqui, atribulado, angustiado não, até perplexo, surpreso, mas desanimado não, perseguido sim, mas desamparado não, abatido sim, mas destruído não. Não vai te destruir, porque o Senhor é por você. Paulo não disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é a tribulação que vai me tirar da presença de Deus? Só aquela que você permitir, com as suas blasfêmias, com as suas reclamações. Então você precisa, na hora da tribulação, se apegar às certezas, não às dúvidas, irmãos. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Então eu preciso é de fé. Por isso a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O que faz uma pessoa sem fé quando passa por um sofrimento? Reclama de Deus. Mas uma que tem fé, espera em Deus. Vê a diferença? Por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque a falta da fé faz a reclamação brotar dos nossos lábios. Mas a presença da fé enche o nosso coração de esperança. Então eu preciso me apegar às certezas. Eu sei que dói. Eu sei o que é o sofrimento. Eu sei a dor que ele causa, que ele provoca. Todos nós, de alguma maneira, já sofremos alguma coisa na vida. Já perdemos alguém. Já perdemos algo. Todos nós já passamos por isso. Mas, amados, eu não vou me apegar ao sofrimento. Eu vou me apegar às minhas certezas. As minhas certezas é a minha fé. Leia comigo Romanos capítulo 8. Vamos voltar agora ao versículo 18 de Romanos 8. Olha o que Paulo diz, porque para mim tenho por certo. O que é isso? Certeza. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Essa é a certeza de Paulo. Eu estou sofrendo no tempo presente, mas o que eu estou sofrendo agora não se compara à glória de Deus na minha vida, que ainda será revelada no futuro. Isso é a minha certeza. Então, na hora do sofrimento, eu não me apego ao sofrimento nem aos seus efeitos. Eu me apego às minhas certezas, às minhas convicções, que são a minha fé. Versículo 23 do mesmo capítulo 8 diz, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Você não espera o que você vê. Paulo diz que a gente espera, se a gente está vendo, isso não é esperança. Eu espero o que não vejo. Eu ainda não vi a solução do meu sofrimento, da minha dor. Ainda não vi a saída, mas eu espero naquilo que eu não vejo. A minha fé é a certeza do que eu espero e a convicção do que eu não vejo. Isso é fé, irmãos. O resto é conversa fiada. O resto é comportamento produzido. Fé é isso. Eu não sei como é que vai terminar essa história. Eu não sei quando esse sofrimento vai acabar. Eu não sei nem se eu vou aguentar ele. Mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o que Deus ainda vai fazer em mim é maior do que eu estou sofrendo agora. Essa é a atitude.
Eu sei que as coisas que Deus vai fazer, eu tenho convicção, porque eu espero nelas, embora não veja ainda, mas eu espero com certeza e com convicção que elas vão acontecer. Essa é a postura que muda todas as coisas. Então, é afirmando, me apegando às certezas de fé, certeza do amor de Deus, certeza da paz, da alegria que Ele nos dá, independente das circunstâncias, irmãos. Veja como Paulo também nos ensina isso em Filipenses, capítulo 4, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13. Filipenses 4, a partir do verso 11, Paulo diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo estava vivendo um momento de pobreza. Para quem acha que apóstolo tem que ser rico, só os da televisão. O apóstolo Paulo estava vivendo em pobreza e era crente, mais crente do que todos esses crentes da teologia da prosperidade, que vão todos para o inferno. Tá bom? Paulo era crente e estava vivendo em pobreza. Mas ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja, eu não celebro a pobreza. Ah, que bom que eu sou pobre, que bom que eu sou miserável, não tenho nada para comer, que maravilha. Não. Paulo não está pedindo que ninguém celebre a pobreza. Mas Paulo está pedindo, ou está afirmando, está ensinando que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Toda quer dizer quantas? Toda. Toda inclui o quê? Tudo. Amém? Toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo diz: eu experimentei ter fome. Ele diz aqui: eu experimentei ser humilhado. Eu experimentei todas essas coisas. Por isso, tudo eu posso naquele que me fortalece. Amados, tudo quer dizer o quê? Tudo. Tudo inclui o quê? Qualquer coisa. Tudo eu posso naquele que me fortalece, diz a palavra de Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, na hora da tribulação, da angústia, o que você tem que fazer? Como você tem que reagir? Se apegue às certezas. Se apegue às palavras como essas de Paulo. Independente, eu vou viver e continuar vivendo contente, mesmo durante a tribulação, porque é nessa certeza que eu vou correr a carreira que está diante de mim. Nós estamos correndo uma carreira, irmãos. A Bíblia diz isso, leia comigo a carta aos Hebreus no capítulo 12. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira para você correr, e você não pode parar na carreira. Amados, o apóstolo Paulo também falou sobre isso. Todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Você tem que chegar ao final da carreira. Não adianta você ter começado a carreira. A corrida só é vencida quando você cruza a linha de chegada. Nós não fomos chamados por Deus para ficar no meio da corrida. Nós fomos chamados para completar a corrida. Você já viu uma maratona? São 41 quilômetros, irmãos. Você já não aguenta mais. Só de pensar nela você já quer desistir. Mas você vai continuar correndo essa maratona até chegar no final. Você vai continuar com a perseverança que é necessária, mas a perseverança vem da tribulação. Por isso, tribulações são permitidas para que eu seja mais ainda perseverante e continue correndo a minha carreira. O que passa pela cabeça de um corredor quando ele está correndo? Várias vezes ele pensa em desistir. Várias vezes ele pensa que não aguenta mais. Mas ele tem um alvo, ele tem uma meta, ele diz: eu vou continuar. Até então ele cruza a linha de chegada e o povo aplaude. Vocês lembram uma vez que uma mulher cruzou a linha de chegada de uma maratona cambaleando, quase morrendo? Ela foi mais celebrada do que o primeiro colocado da maratona. Foi ou não foi? Ela foi mais honrada e celebrada do que o primeiro colocado.
porque ela foi até o final, porque ela fez e continuou. E certamente ela pensou várias vezes em desistir, o corpo já não respondia, os movimentos já não correspondiam, mas ela continuou caminhando. É assim que nós fomos chamados, amados. Não é para correr quando tudo vai bem, o vento está a favor, né? Vai empurrando a gente vai correndo, que maravilha. Está levinho, né? Vai embora. É correr do jeito que tiver, pesado ou leve, da forma que tiver, chegar até o final. Deus nos chamou para chegar ao final. E é nesta certeza que eu vou correr. Porque o que me motiva é o que eu creio. Por isso a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Quem não crê, vai correr para quê? Quem não crê, desiste. Para que eu vou correr? Estou aqui morrendo, estou aqui me cansado, estou todo suado, estou arrebentado. Eu vou parar, vou embora para casa, vou descansar, vou dormir, botar o pé para cima. Vai pensar isso na hora da maratona? Não vai correr nem os 5 primeiros quilômetros. Nem os 5 você corre assim, amados. Mas é pensando no que te espera, na certeza que te impulsiona. A certeza que impulsiona a gente é a fé. Por isso, sem ela é impossível agradar a Deus, porque quem tem fé, nem viver quer. É a fé que me leva adiante. É a fé que me motiva a continuar. Então, viva a vida sem reclamar dela, amados. Espere o melhor que Deus tem para você. Não fique reclamando do presente. Espere o melhor do Senhor. Ele ainda tem coisas melhores para fazer. Então, creia e simplesmente confie. Veja, o melhor de tudo, Ele já não fez, que foi a tua salvação? Tem mais coisas ainda para você. Espere, não reclame, continue correndo, continue, mesmo que as lutas sejam grandes e a vontade seja desistir. Pela fé, continue caminhando, continue marchando, mesmo em meio às lutas e tribulações. Porque, amados, para nós chegarmos ao fim da carreira, podemos dizer como Paulo. Veja comigo 2 a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, um texto que todo mundo conhece, mas que a gente precisa entender o contexto disso aqui. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Paulo está no fim da sua vida, sabendo que ia morrer na prisão em que estava quando escreveu esta carta. Ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Tem uma coroa esperando você também, meu irmão. Quando você chegar lá, você vai ganhar essa coroa. Mas não é coroado quem não cruzar a linha de chegada, amados. Não é coroado quem não completar a carreira. Eu corri 41 quilômetros, são 41 e alguns metros, que eu não sei quantos. Não basta ser 41, tem que ser completar a carreira. Tem que ser até o fim. Paulo foi, e no final da vida, preso, com a revelação de Deus de que era chegada a sua hora, ele fez essa declaração. Ele disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Soube passar fome, soube ser pobre, soube ser humilhado. Também em alguns momentos foi sustentado, alguns momentos foi honrado, alguns momentos foi reconhecido. Mas a vida da gente não é só de festas e alegrias. A vida também tem tristezas, irmãos. Tristezas fazem parte da vida. Mas a nossa carreira está acima das tristezas. Continue correndo, e o Senhor tem uma coroa reservada para você. Paulo diz, já agora, a coroa da justiça me está reservada. E não somente a mim, mas a todos também que amam a sua vinda. Essa coroa está reservada também para você que crê no Senhor. Por isso, não importa a natureza da tribulação que você esteja vivendo, nem da dor, nem do sofrimento, não desanime. Lembre que Deus te ama e que Ele tem o controle de todas as coisas. O amor de Deus não é anulado pelos sofrimentos da gente. Muito pelo contrário. É nessa hora que Ele mais se faz presente na nossa vida. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Como disse o texto que a gente leu lá no início, eu quero ler de novo.
Texto de Isaías, capítulo 49, versículo 14 ao versículo 16. Isaías capítulo 49, versículo 14, ele diz assim: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E aí Deus diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Sabe por quê? Porque nas palmas das minhas mãos te gravei. Os meus muros estão continuamente, os teus muros estão continuamente perante mim. Deus gravou você nas palmas das mãos dele. Jamais vai esquecer. Você lembra quando a gente antigamente tinha esse costume, né? Agora tem celular, tem um monte de coisa boa, né? Fala aí o que eu quero lembrar. Você pegava uma caneta, anotava na mão. Já viu isso? Coisa pobre, né? Pegava a caneta, anotava na mão para não esquecer. É isso que Deus está falando para você. Teu nome está anotado na mão de Deus. Quando Ele olhar para ela, vai estar sempre lá você. Ninguém vai tirar o teu nome dali. Nas palmas das mãos de Deus, você foi gravado. Não importa o que aconteça, está gravado ali e jamais será apagado. Ele não se esqueceu, nem se esquecerá de você. Apenas creia, confie e espere no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe com a palavra dele. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos louvar esse hino que diz exatamente isso: nas palmas das minhas mãos te gravei. Deus tem algo para você. Você precisa apenas confiar e esperar no Senhor. Amém? Confie e espere em Deus. Louvado seja o Senhor. Há alguém aqui nessa manhã que está passando por um momento de luta, de tribulação. Eu queria fazer uma oração por você. Fica de pé, venha até aqui à frente, se coloque aqui diante do altar de Deus. Vamos orar juntos. Quero orar pela sua vida. Quero pedir a você, pedir a Deus por você, para que Ele fortaleça o teu coração, para que você possa suportar as adversidades, as tribulações, as dores, os sofrimentos. Mas que você creia de todo o teu coração. Jamais Deus te desamparou, jamais Ele te desamparará. Apenas creia e confie no Senhor. Apenas creia que o teu nome está escrito nas palmas das mãos de Deus. E jamais Ele vai se esquecer de você. O sofrimento não é sinal de que Ele se esqueceu de você. Pelo contrário, talvez seja sinal do cuidado dEle contigo. Para que você aprenda alguma coisa importante para a sua vida. Para que esse aprendizado te traga uma experiência que depois se transforme numa esperança. Que Deus possa te ensinar o que Ele deseja ensinar. Para que você possa ser sempre um vencedor e mais do que um vencedor, vencendo até na hora da derrota. Assim é a vontade de Deus sobre você. Pai Santo, eu quero orar aqui pelos meus irmãos, Senhor. Tu conheces a tribulação de cada um deles, Tu conheces o sofrimento que está no coração dos Teus filhos aqui, Senhor. Eu não conheço, eu sou limitado, mas no Senhor não há limite. O Senhor nos conhece por dentro e por fora, Pai. O Senhor sabe tudo a respeito de nós. O Senhor sabe quantas madrugadas e noites alguns desses irmãos têm chorado, têm clamado, Pai, têm sofrido. O Senhor sabe o quanto sono tem sido perdido por causa dessa tribulação e desse sofrimento, por causa dessa dor que não sai. Pai querido, mas eu quero que essa manhã, pela Tua palavra, cada um dos Teus filhos tenha entendido o que é o Teu amor, quem é o Senhor e o que é a tribulação, Pai. Em nome de Jesus, que esse entendimento traga paz ao coração dos meus amados, que esse entendimento traga esperança, que a fé seja renovada, que a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê esteja agora no coração dos meus irmãos. A fé que te agrada, a fé que confia incondicionalmente no Senhor, a fé que espera no Teu amor. Que cada um dos Teus filhos aqui se sinta amado, Senhor. Se sinta amado. E possam sentir o Teu amor. O Teu amor é provado também essa manhã.
porque o Senhor trouxe cada um deles para ouvir esta palavra da Bíblia. Deus, o Senhor ama cada um de nós, e que esse amor possa constranger nosso coração agora, e ser sentido por cada um dos teus filhos, de maneira, Senhor, que tudo venha passar, e que o teu amor venha permanecer na vida de cada um. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos aqui, Pai. Em nome de Jesus, tira toda a dor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar ao Senhor juntos. Vamos louvar ao Senhor. Você está gravado nas mãos de Deus. Eu sempre te guardarei nas tuas provações, teu livramento serei. Não temas, filho, não temas, nunca te deixarei. Sempre contigo estou, jamais te esquecerei. Te guardarei. Você é guardado por Deus. Nas tuas provações, teu livramento serei. Não temas, filho meu, nunca te deixarei. Sempre contigo estou, jamais te esquecerei. Todavia não, jamais me esquecerei de ti. Eis-me nas palmas das minhas mãos, eu te guardei, ó Filho meu. Continuamente está tua vida diante de mim. Você crê nisso, irmão? Então cante mais uma vez, nas palmas das minhas mãos. Nas palmas das minhas mãos. Obrigado, Senhor. Eu sempre te guardarei. Obrigado, Jesus. Nas tuas provações, teu livramento serei. Não temas, filho meu, nunca te deixarei. Sempre contigo estou, jamais te esquecerei. Mesmo que a mãe viesse a esquecer o filho que trouxe a nascer, eu todavia não, jamais me esquecerei de ti. Eis-me nas palmas das minhas mãos, eu te guardei, ó Filho meu. Continuamente está tua vida diante de mim. Mesmo que a mãe viesse a esquecer o filho que trouxe a nascer, eu todavia não, jamais me esquecerei de ti. Eis-me nas palmas das minhas mãos, eu te guardei, ó Filho meu. Continuamente está tua vida diante de mim. Continuamente está tua vida diante de mim. Continuamente está tua vida diante de mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado conosco. Obrigado, Senhor.
Creia nisso, meu irmão, de todo o teu coração, para que jamais uma tribulação venha tirar você da presença de Deus. Não creia no Deus que você fez, creia no Deus da Bíblia, creia no Deus da palavra, a palavra que é a verdade. Amém? Creia no Deus verdadeiro.